Lá no Fox saiu hoje de manhã, agora que não tem mais Copa do Mundo Feminina para atrapalhar a divulgação, né, para atrasar a divulgação, porque o pessoal tinha que assistir o jogo. Saiu o Focus, e o que os economistas revisaram? Né? Eles revisaram as expectativas de taxa Selic para o fim do ano. Tá? Não mexeram com inflação, nada disso. Taxa Selic, pode baixar aí, meu querido Matheus? Aliás, pode subir? O que tem? O que mudou? Está aqui, ó. De 2023, a estimativa dos analistas caiu de 12 para 11,75. Lembrando, hoje, na curva de juros, está 11,50, então o Bulletin Focus chegando aí no que está sendo precificado no mercado. Os economistas, né, perderam essa disputa lá na quarta-feira no Copom, porque tinha uma ala, né, a ala dos economistas defendia que a redução deveria ser 0,25 e a ala do mercado financeiro defendia que a redução deveria ser 0,50, mas o mercado financeiro ficou com medinho na quarta-feira, chegou a tirar um pouquinho do pé, e aí veio o 0,50, todo mundo se mexeu depois disso. Para 2024 e 2025, os economistas, então, diminuíram de 9 para 8,50 em 2024. Aliás, de 9,25 para 9 em 2024 e de 8,75 para 8,50 em 2025. Previsão para 2026 não mudou nada, ficou em 8,50. Ano eleitoral, a gente nunca sabe, está muito longe. Né? Relação à inflação, o mercado manteve a projeção para o IPCA em 4,84, reduziu a previsão de 3,89 para 3,88 no ano que vem, que é nada. A previsão do PIB cresceu de 2024 para 2026, esses movimentos não mudaram muito, não afetaram muito o que tinha de importante no Focus. O que é mais relevante aí é justamente os bancos, né, os economistas de banco, economista-chefe de algumas gestoras, tendo reorganizando as perspectivas para a Selic, tá? E isso muda também perspectiva para a Bolsa, perspectiva para juros futuros, então a curva de juros se adequando aí a essa nova realidade de um Copom que pode ser mais dovish. Aí, voltando para a agenda, agora sim, meu querido Matheus, coloca a matéria da agenda. Voltando para a agenda, o que a gente tem? Além daqueles resultados corporativos que eu mostrei para vocês, amanhã tem ata do Copom, né? Sobe aí um pouquinho, meu querido Matheus. Então, o que aconteceu? O que tem de importante na ata do Copom para a gente dar uma olhada agora? A ata que sai amanhã deve lembrar do negócio do fiscal, porque o que aconteceu? Alguns economistas ficaram, olha, mas não veio na ata do Copom, saiu a preocupação com o fiscal. Como assim o Banco Central não se preocupa mais com a saúde fiscal, né, com a saúde das contas públicas do governo? Não, não é isso. Lembrem-se, a gente repete aqui quase todo dia, quase que incessantemente, que o comunicado do Copom, ele só tem, segundo o próprio Copom, segundo o Banco Central, segundo Diogo Guilhem, Roberto Campos Neto, Fernanda Guardado, ele reflete aquilo que é consenso no colegiado. O que quer dizer isso? Se a preocupação fiscal não está lá, é porque alguém ou alguém dentro do colegiado não concorda que haja uma preocupação com o fiscal. Aí fica a pergunta para você: quem será que pensaria que o nosso fiscal está indo bem? Não vou responder, eu acho que vocês devem ter. Se você acompanha este programa, você já ouviu falar quem pode ser esse Galipo, né? Pode ser essa pessoa, né? Você vai saber amanhã, não vai ter o nome de nenhum, mas provavelmente amanhã vem a preocupação fiscal, afinal de contas o arcabouço está parado lá até hoje na Câmara. Até hoje não, né? Acabou de voltar, mas está atrasadinho. O Arthur Lira está ainda conversando com o Lula, a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho lá para frente, tá? E aí, a definição de por que alguns achavam que era 0,25, que deveria ser o corte, e por que outros achavam que era 0,50. Tudo isso deve estar um pouquinho mais claro no Banco Central, e o Banco Central deve adotar um tom um pouquinho mais hawkish. Por quê? Aí pode vir para minha tela aqui, meu querido Joelto, deixa eu colocar aqui o seguinte para vocês. Por que deve o Copom adotar, então,
uma postura um pouquinho mais hawkish, por causa disso aqui, ó. Lá em setembro, o pessoal já está precificando 58 pontos de queda. Novembro, 57. Aqui, 61. Já estamos começando a flertar com o 0,75 de queda. E é isso que o Banco Central não quer. Né? O Banco Central tem brigado, né? Colocou isso no comunicado, olha, para os próximos a gente vai reduzir somente em 50. Mas como no anterior ele tinha ficado entre, será que a gente deixa a porta aberta, será que não? Não deixou, e de repente veio 50 nessa reunião agora, o mercado não está levando muito a sério, está esperando. Por isso que tem outra coisa na agenda da semana que vai fazer muita diferença, mas é só na sexta-feira, que é o nosso querido IPCA. IPCA 0,08 é o esperado no mês contra mês. Lembrando que no mês passado a gente teve uma pequena deflação aqui de menos 0,08 e no ano contra ano 3,95. E por que vai subir de 3,16 para 3,95? Por causa disso aqui. Olha só, a gente vinha numa queda grande, né, de IPCA na leitura anual. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses de queda na leitura anual, e vai mudar porque quando a gente teve o IPCA de julho do ano passado, e aí vocês vão entender o que eu estou falando, no ano passado aqui, ó, 3 deflações. Em julho, o IPCA ficou negativo em 0,68. Então, agora, embora ele quase não tenha oscilado, ele tem que tirar todo esse efeito de 0,68. A gente já falou sobre isso, o famoso efeito base, né? Então, se você tem um produto que subiu de 50 para 100, ele dobrou, teve uma inflação de 100%. E aí, quando ele vai de 100 para 105, 110, quando você compara no ano contra ano, a mudança vai ser mais grave. Aliás, eu tinha que fazer o contrário, mas se ele tivesse caído muito, agora que ele sobe só um pouquinho, essa mudança vai ser mais grave, porque tem um efeito base lá atrás desses 3 meses. Então, é por isso que o Banco Central tinha adotado uma postura um pouco mais cautelosa, em função desses meses aqui que vão trazer de novo a inflação para cima. E aí a gente foge de novo da meta, que é 3,25, e vai para 3,95. Lembrando que o Banco Central, o governo e o Boletim Focus, todos trabalhando com inflação no final do ano perto de 5%, portanto, acima da meta de inflação, acima do limite da meta de inflação do Banco Central. Beleza? Então, tudo isso na semana para acontecer começando amanhã com a ata do Copom.